A graça e a paz. Hoje vamos falar do capítulo 12 de Gênesis. Neste capítulo, veremos o chamado de Deus a Abraão. Abraão é tido como patriarca da fé. Então, Deus fez um chamado. Nesse chamado que Deus fez a Abraão, é um chamado que envolve, ordem e promessas. E o que seria essa ordem? Deus chega para Abraão e fala: larga tua terra, tua parentela e vá para a cidade que eu lhe mostrarei e farei de ti nações. Quando eu comecei a ler, a palavra, eu cheguei na época a Gênesis, nesse capítulo, e li que, igual relata no capítulo 11, no finalzinho, que Adão tinha como esposa Sarai, e a Bíblia relata que Sarai era estéril. Como que que Abraão seria, nações, que teria filhos, se a esposa é estéril? Mas o Deus é poderoso, é o Deus de poder, Deus de milagre, ele já sabe de todas as coisas, então já tem tudo preparado. Mas mesmo Abraão sendo, o patriarca da fé, sendo obediente, como ele era, como ele foi, ele passou pelos desertos. Então não o deserto em si que ele andava de areia, mas sim o deserto de percalços, né, da vida, de acontecimentos que a Bíblia narra que aconteceu com ele, que a gente vai ver conforme o desenrolar do capítulo. Deserto esse que todos passamos, né? Eu lembro, que há uns 8, 10 meses atrás, quando eu deixei de viver pelo mundo e viver pela fé, deixei de viver pela vista e pela vista da fé, eu comecei a atravessar um deserto. E quando eu comecei a atravessar esse deserto, então o meu fardo era imenso e muito pesado. Mas conforme cada passo que eu dava, cada caminhada que eu dava em direção, ao jardim que tem para gente, que aonde Cristo reina e nós, os vencedores reinará com Cristo e eu estarei lá, foi ficando cada vez mais leve. E uns 10 dias atrás, eu no meu íntimo, conversando com o papai, e falei: Deus, você sendo testemunha e sabendo de tudo que eu fiz, as escolhas que eu fiz, então, o mal que eu causei, de viver pelo mundo, não pela fé, mesmo assim, o Senhor nunca deixou de me amar. E ele simplesmente me respondeu: eu te amo desde mesmo antes a sua existência. Então nunca desisto de você, nunca vou te abandonar. Você sim me deu as costas, mas agora você é meu, você está vindo ao meu encontro, você está indo no encontro do jardim. Então, cada dia que passa, cada passo que você dá, o seu fardo ele se torna mais leve, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E como eu disse no primeiro versículo, ora, Senhor havia dito a Abraão: sai-te dos teus pais e de tua parentela e da tua casa e de teu país para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus não falou: você vai, sai daí, você vai para a terra tal. Não, você só sai e vai. E Abraão, obediente como ele pegou e seguiu a ordem de Deus e foi. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Essa é a promessa de Deus com Abraão, que fará dele uma grande nação e será abençoado e você receberá muitas bênçãos. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então todos que estiver com Abraão ele será abençoado. E aqueles que não estiverem e que tiver contra Abraão será amaldiçoado. Assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu para Harã. Você vê como que era a obediência de Abraão. Ele com 75 anos de idade, hoje 75 anos de idade, se vê como uma pessoa bem debilitada, porque conforme a geração de Sem, a idade foi diminuindo. Então ele já tinha 75 anos de idade quando ele obedeceu a Deus e largou a parentela, o país, os pais e foram
né, para a terra que Deus iria mostrar para ele. Abraão tomou Sarai, sua esposa, Eló, filho de seu irmão, e todas as posses que havia juntado e as almas que ele tinha obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Aqui, Moisés já sabia para onde que Deus ordenara Abraão ir, porque foi Moisés que escreveu esse livro. Se você perceber, Abraão ele já tinha posse, já tinha, como se diz, já tinha um conforto, e ele largou a zona de conforto dele, largou tudo e se atendeu o chamado de Deus, o ordenado de Deus na vida dele. E se você observar, a Bíblia não relata que os pais de Abraão tinham uma intimidade com o Senhor, mas Deus viu um propósito em Abraão e resolveu ordenar isso e fez essas promessas para ele. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, todos os lugares que Abraão ia, ele edificava um altar para o Senhor e adorava o Senhor. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e ali ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, ele chegou em outra localidade e edificou um outro altar e adorou o Senhor. E Abraão viajou, indo adiante para o sul. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Então, houve fome naquela região e Abraão resolveu descer até o Egito. É aonde que ele irá passar pelo primeiro deserto, como que eu falei, o primeiro percalço deserto que nós veremos agora. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Então Abraão, temendo aquele povo que já tinha essa índole de pessoas ruins, de fazer maldade, que ele temendo ser morto, por eles saberem que Sarai era a esposa dele, por ser uma mulher vista, bonita, mesmo apesar da idade que provavelmente ela também deveria ter os 75 anos de idade, e mesmo assim ela era muito bonita. E os faraós tinham esse costume de chegar ao estrangeiro, outra pessoa, pegar, matar o esposo para ficar com a esposa desses viajantes. Então ele, temendo, pegou e mentiu, falando que ela era irmã dele. Aí esse foi o primeiro percalço dele, o primeiro deserto que ele irá passar. Disse: suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por causa, e a minha alma viverá por causa de ti. Então ele mentiu, dizendo que ela não era esposa dele, mas sim irmã dele. E aconteceu que quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. Como eu disse, anterior, eles realmente viram que ela era uma mulher muito formosa, muito vistosa, muito bonita. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó, e a mulher foi levada à casa do faraó. Então eles viram, elogiaram e simplesmente a pegaram e levaram até a casa do faraó, porque Abraão disse que era irmã dele, mas ele, temendo em dizer que era esposa, ele poderia ser morto e eles manter ela viva e fazer sabe o que lá com ela, né? E ela ficaria sozinha ali naquele povo estrangeiro. E o faraó, e ele tratou bem Abraão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos e servas e jumentos e camelos. Então o faraó, achando realmente que Sarai era irmã
de Abraão, tratou ele super bem, deu jumentos, né, como diz aqui, camelos, servos, tudo que ele tinha, que ele podia oferecer a Abraão, ele ofereceu. E o Senhor atormentou o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. Mas Deus não ficou nem um pouco satisfeito e tormentou, né, o Faraó, a casa de Faraó, com grandes pragas por causa de Sarai ser esposa de Abraão. E Faraó chamou Abraão e disse: O que é isto que tu me fizeste? Porque não me disseste que ela era sua esposa? Então Faraó, tendo aquelas pragas, né, a ira de Deus ali sobre a casa dele, pegou, chamou Abraão e indagou: Por que você fizeste isso? Por que você disse que ela era sua irmã, não sua esposa? Porque disseste, ela é minha irmã, portanto eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa, toma e vai ao teu caminho. Então, Faraó, através disso, pegou, devolveu Sarai a Abraão e mandou ele seguir o caminho, mandou ele sair do Egito. E Faraó ordenou aos seus homens, com respeito a ele, e eles o mandaram embora e a sua esposa e tudo que ele tinha. Então, Faraó, o que ele fez? Mandou Abraão pegar Sarai, tudo que eles tinham, e ir embora. Botou os seus homens para escoltar ele por um caminho seguro até eles atravessar o Egito. Então, para você ver, esse foi o primeiro, né, deserto de Abraão. Mesmo ele sendo, né, o patriarca da fé, mesmo sendo obediente, Deus estando com ele, ele sentiu medo. Ele sentiu medo de ser morto devido a ter uma esposa formosa para aquele povo estrangeiro que era o Egito. Porque ele ali, ele estava sendo como estrangeiro, ele estava numa terra desconhecida que ali você tinha essas culturas. Então, geralmente, a gente atravessa vários desertos, só que em certos momentos a gente fraqueja, mas só que a gente esquece de olhar para Deus, olhar para Deus, olhar o papai. Que quando a gente olha para o papai, olha para Deus, a gente segue de cabeça erguida e a gente consegue atravessar. E então foi preciso, tanto que ele não estava sozinho, foi preciso Deus intervir, né, com as pragas ali na casa de Faraó. Então, quando você estiver passando por algum deserto, que não importa o que seja, financeiro ou emocional, só chama tem um momento de intimidade com Deus, que Ele vai te orientar, que Ele vai te guiar e que Ele vai te tirar desse deserto, com certeza. Amém?